O Poeta das Sombras e o Cometa Halley. Era uma noite escura e estrelada na pequena aldeia de Inoki, aninhada nas montanhas sombrias e enevoadas que dominavam o horizonte. A aldeia era conhecida por ser um lugar onde segredos e lendas se entrelaçavam, onde o passado e o presente se misturavam em histórias sussurradas ao redor das fogueiras. Inoki era famosa por seu misterioso habitante, um homem conhecido como o Poeta das Sombras. O poeta era uma figura enigmática, vestido com um manto escuro que escondia seu rosto, com apenas seus olhos penetrantes visíveis, brilhando como estrelas cadentes em uma noite sem lua. Sua presença era tão silenciosa quanto a brisa noturna que sussurrava pelos becos da aldeia. Ele raramente saía de sua casa, um antigo observatório construído no topo de uma colina, onde ele passava a maior parte de seu tempo imerso em seus escritos e estudos sobre o cosmos. Os aldeões se perguntavam sobre o Poeta das Sombras, especulando sobre sua origem e propósito. Uns diziam que ele havia sido um astrônomo renomado em sua juventude, que havia abandonado a sociedade para buscar a verdade nas estrelas. Outros afirmavam que ele era um feiticeiro que usava as sombras para prever o futuro. No entanto, todos concordavam que suas palavras tinham um poder estranho e um toque de profecia. Naquela noite, enquanto os aldeões observavam o céu estrelado, um sussurro se espalhou pela aldeia. O cometa de Halley estava prestes a fazer sua primeira aparição em séculos, e o Poeta das Sombras havia previsto esse evento. Dizia-se que o cometa trazia consigo uma profecia, um vislumbre do futuro que apenas o poeta podia decifrar. Os aldeões se reuniram no centro da aldeia, olhando para o céu escuro em expectativa. As crianças seguravam as mãos de seus pais, enquanto os mais velhos murmuravam preces silenciosas. O cometa de Halley apareceu, uma mancha brilhante em meio à vastidão das estrelas. Seu rastro luminoso cortava o céu como uma lâmina de prata, deixando uma trilha de mistério em seu rastro. Foi nesse momento que o Poeta das Sombras apareceu, emergindo das sombras da noite como se tivesse sido convocado pelo próprio cometa. Sua voz era suave, quase etérea, quando ele começou a recitar suas palavras ecoando como um cântico antigo. Cometa de Halley, mensageiro dos céus. Traga-nos as visões que o futuro tece. Revele-nos os segredos que guardas. Nas sombras e nas estrelas, em nós mesmos. Os aldeões observaram, hipnotizados, enquanto o poeta erguia as mãos em direção ao cometa, como se tentasse alcançar o céu. Sua voz continuou a ecoar, revelando visões do que estava por vir. Ele descreveu eventos que ainda não haviam acontecido, destinos entrelaçados e escolhas que precisariam ser feitas. Cada palavra que ele proferia parecia estar gravada nas estrelas, como se o cosmos estivesse respondendo à sua invocação. Enquanto o poeta falava, a aldeia mergulhou em um silêncio reverente. Era como se o próprio universo estivesse se comunicando através dele, revelando seus segredos mais profundos. Os aldeões sentiam a magnitude do momento, a conexão entre o poeta e o cometa, entre o passado e o futuro. Quando o poeta finalmente terminou suas palavras, o cometa de Halley começou a desaparecer no horizonte, deixando a aldeia em silêncio e escuridão. As estrelas brilhavam mais uma vez com sua luz serena, como se nada tivesse acontecido. Mas os corações dos aldeões estavam cheios de maravilha e incerteza. Na manhã seguinte, a notícia da profecia do Poeta das Sombras se espalhou rapidamente por toda a aldeia. As pessoas se reuniram novamente na colina onde o observatório do poeta estava localizado, esperando ouvir mais sobre o que o futuro lhes reservava. O poeta emergiu de sua casa, mais uma vez envolto em seu manto escuro. Ele olhou para a multidão com seus olhos penetrantes e começou a falar, suas palavras ecoando no ar fresco da manhã. O cometa de Halley trouxe uma visão do que está por vir, mas o futuro é moldado pelas escolhas que fazemos. Não é uma certeza absoluta,
mas sim um caminho possível. O cometa nos mostrou que desafios se aproximam, que devemos ser corajosos e unidos para enfrentá-los. Devemos cuidar uns dos outros e preservar nossa aldeia. Os aldeões ouviram com atenção, absorvendo as palavras do poeta. Eles sabiam que a profecia não era uma garantia de eventos futuros, mas uma advertência para se prepararem para o que poderia vir. Nos dias que se seguiram, a aldeia de Enoque começou a se preparar. Eles fortaleceram suas defesas, estoques de alimentos e água, e se aproximaram uns dos outros, formando laços mais fortes de comunidade. As palavras do poeta das sombras os inspiraram a serem corajosos e a enfrentar o desconhecido com determinação. À medida que o tempo passava, os eventos descritos na profecia do poeta começaram a se desenrolar. Uma tempestade selvagem assolou a aldeia, testando suas defesas recém-fortalecidas. Epidemias se espalharam, desafiando sua saúde e resistência. Mas, em cada desafio, os aldeões permaneceram unidos, apoiando-se mutuamente e enfrentando a adversidade com coragem. Enquanto isso, o poeta das sombras continuava a observar os céus, buscando orientação nas estrelas e planetas. Ele estava em constante sintonia com o cosmos, buscando respostas para os mistérios do universo e do destino humano. Sua presença na aldeia era uma âncora de esperança e inspiração, lembrando a todos que o futuro não estava escrito em pedra, mas sim moldado por suas próprias ações. À medida que os anos passavam, a aldeia de Enoque prosperou, apesar dos desafios que enfrentou. A profecia do cometa de Halley havia se tornado uma parte fundamental de sua história, uma lembrança constante de que o destino estava nas mãos da comunidade. O poeta das sombras permaneceu uma figura enigmática, seu manto escuro e olhos brilhantes ainda capturando a imaginação daqueles que o encontravam. E assim, Enoque continuou a existir como um lugar onde segredos e lendas se entrelaçavam, onde o passado e o presente se misturavam em histórias sussurradas ao redor das fogueiras. E o poeta das sombras permaneceu como o guardião das estrelas e das sombras, lembrando a todos que o futuro era uma página em branco, esperando para ser escrita pelas mãos daqueles que tinham a coragem de enfrentar o desconhecido. Edmilson Alves Pinto, poeta das sombras.